Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre mensuração. O poder da mensuração, né? Aquilo que você consegue medir, aquilo que você consegue controlar através dos dados que as redes sociais vai te proporcionando, tá? Nós vamos esse vídeo falando exclusivamente disso e eu tenho certeza que você vai gostar. Vou sair aqui da tela para você prestar atenção aqui no slide, tá? Usando o poder da mensuração no marketing digital. Existem muitos empreendedores que têm dificuldade aqui porque ele encontra muita dificuldade em lidar com números, lidar com nomenclaturas e tudo mais, porque às vezes foge, né, daquilo do seu cotidiano normal, né? É um pouco complicado você decorar algumas coisas, porém, uma vez que você entendeu o que significa cada sigla, cada nomenclatura, é, isso acaba se tornando uma coisa rotineira e fácil de você controlar. Mas aqui eu não vou explicar necessariamente o que significa o CRM, o ROI, essas coisas, tá? O CPC, essas coisas. Mas eu vou falar um pouco da dinâmica da mensuração. Para saber se uma ação está dando bons resultados, você precisará mensurar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer um post patrocinado no Facebook e ali você cria um post e vamos supor, você vai criar dois posts falando do mesmo assunto, porém com fotos diferentes e algumas coisas diferentes no texto, mas o assunto e o conteúdo é basicamente o mesmo. Uma das postagens, por exemplo, a postagem A e B, né? A postagem A, ela alcançou, sei lá, 1.000 pessoas. Porém, ela teve uma taxa de clique de pessoas que foram para a página que você queria, ou assistiram um vídeo, ou se inscreveram numa página de captura que você deixou o link. Foi aí em torno de 100 pessoas, tá? Porém, na B, né, na postagem B, você encontrou 700 pessoas, 300 pessoas a menos, porém a sua taxa de abertura naquele tanto de pessoas foi de 150. Qual que surtiu mais efeito, né? Se você for pensar no âmbito no número de pessoas, é óbvio que 1.000 pessoas é maior do que 700. Porém, as que tomaram a ação que você queria foram no número de 700, então foi na B, né? Então, a partir disso, você vai entender que aquela imagem e aquele formato de texto que você usou, ele foi mais assertivo. Então, assim, você começa a entender os resultados das suas postagens ou até mesmo os seus e-mails. Você tem lá uma lista de e-mail marketing e você enviou o mesmo assunto, né, para todos. Por exemplo, abre esse e-mail que eu tenho que falar com você, por exemplo, está lá no assunto. Ou aí você usou um segundo na qual você falou, por exemplo, me esclareça uma dúvida. Estava assim no assunto. O segundo, a mensuração, ela permite você olhar qual que foi o mais clicado. A partir do que foi mais clicado, você entendeu que aquela pergunta, no caso da segunda, ou aquela dúvida colocada, ela surtiu mais efeito do que a primeira. Então, você mensurar isso, é você ter essa noção de que você vai acompanhar os números referente à sua audiência. Quantos cliques tiveram, quantas pessoas alcançaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas comentaram. Então, a mensuração é você medir isso, medir essas coisas, acompanhar isso e utilizar isso em seu favor. Precisa saber o número de cliques, curtidas, qual e-mail abre mais, compartilhamentos, comentários, etc. Tudo aquilo que você vai mensurar, você tem que entender, por exemplo, qual o tipo de interação que os clientes ou o seu público tiveram.
se eles tiveram dúvidas, se eles se sentiram à vontade para comentar, se os comentários foram ou não positivos, o número de curtidas, o número de compartilhamentos, né, o número de visualizações. Tudo isso vai contando para você ir elaborando a sua estratégia a partir dessas postagens. Por exemplo, você vai divulgar um post patrocinado, você vai fazer um patrocínio breve de uma semana, vai gastar aí R$100 no máximo, e você colocou esse post patrocinado. Ele vai atingir um número de pessoas, e ali você vai ver que se você teve, sei lá, atingiu, o Facebook vai te mostrar na mensuração, atingiu lá, sei lá, 10 mil pessoas, porém você teve 100 cliques, 100 curtidas, por exemplo. Então você tem uma certa noção de que aquela postagem ela não foi tão satisfatória assim. Então você vai trocar ou o texto, ou o assunto, ou até mesmo a imagem. De repente você fala da mesma coisa, mas de uma outra forma. E aí você faz uma outra publicação patrocinada. Você pode até mesmo cancelar essa, né? Pausar essa, não esperar chegar até o final de uma semana, pausar ela e iniciar uma segunda. De repente essa segunda já teve o dobro de curtidas. Então você já começa a entender que qual o sentido melhor que você vai utilizar as suas postagens, né? A partir dessas coisas, quando o número de curtidas, compartilhamentos, visualizações, comentários vão acontecendo, isso eu estou falando apenas de Facebook, mas você pode tratar disso também nos blogs, também tem uma maneira diferente de você acompanhar isso no Google AdWords, porém ele também vai te passar números, o número de cliques, quantas pessoas clicaram de fato, de onde vieram, de qual palavra-chave que eles estão vindo. Então, quando você começa a entender essas coisas, por exemplo, a próxima postagem sua, quando você procura lá no Google Trends, por exemplo, para você saber quais são os assuntos mais comentados, uma vez que você utiliza a palavra-chave referente ao seu assunto, e você analisa lá tanto o valor que está sendo pago por palavra-chave, quanto também o número o número de visualizações, o número de cliques que você vai tendo, aquilo vai te ajudando a você já entender qual que seria melhor você trabalhar os próximos assuntos, né? Então, se uma determinada palavra-chave te trouxe um certo número de cliques, de visualizações, você vai começar a focar um pouco mais nesse assunto, vai começar a criar postagens, né, referente a esse assunto. E também nas redes sociais não é diferente. Se um determinado post seu no Facebook ou até mesmo no Instagram começou a surtir mais efeitos do que outros, né? Você começa a abordar mais esse assunto, criar um segundo, um terceiro e cavando mais esse assunto, né? Então, assim, seu blog, e-mail marketing, página no Facebook, canal no YouTube, perfil no Instagram, mostrarão a você os próximos passos. É você, de fato, ficar atento, né? Um profissional de internet marketing, ele sabe que ele não tem ali a receita do bolo pronta. Porém, por exemplo, com as atitudes que você vai tomando, com as investidas que você vai colocando no mercado, a partir do momento da reação desses clientes, dessas pessoas que vão visualizar, você vai entendendo qual é o melhor caminho que você deve seguir. Se você estiver falando num nicho, por exemplo, de depressão após demissão, por exemplo, você quer trabalhar nesse nicho e criar conteúdo nesse nicho porque você quer ou divulgar um produto de afiliado ou criar o seu produto. Então você começa a postar conteúdos, mudar com frequência algumas fotos e você começa a prestar atenção nas métricas, né, naquilo que o Facebook vai te mostrando, qual que foi mais visualizado, qual que foi mais clicado, qual que foi mais curtido. E a partir daquilo ali, você vai criando um segundo conteúdo, um terceiro conteúdo e vai aprofundando. E vai reparando também se há uma evolução, se há uma interação naquele assunto. A partir do momento que você começa a entender isso,
você começa a ter assuntos mais assertivos, né? Você começa a acertar mais no assunto que o seu público quer, porque você foi prestando atenção nessa evolução ou involução das interações, né? Uma curtida é uma interação, um compartilhamento é uma interação. Necessariamente a pessoa não precisa comentar nada, falar nada ou entrar em contato com você, tá? Então, assim, elabore um funil de conversão para cada uma de suas campanhas. É muito importante você trabalhar com ferramentas profissionais, né, de página de captura, de e-mail marketing, porque ali você consegue entender o que está acontecendo, né? Se você pede para o seu cliente, o seu futuro cliente, no prospecto, clicar num determinado link, esse link vai enviar ele para uma página que vai entregar algum conteúdo gratuito, e a partir desse conteúdo ele vai entrar no seu e-mail marketing, você vai se relacionar com ele ali dentro. Você montou um funil, tá? E nesse funil você consegue, com essas ferramentas, né, de automatização, tanto de criação de páginas quanto do e-mail marketing, você consegue entender, a partir dessas métricas que a gente está falando, você começa a criar várias, né? Então é por isso que é muito importante você ter essas ferramentas que facilitam o seu trabalho, para que você tenha a facilidade de criar uma por dia, se for necessário, porque você vai ver um assunto que foi mais clicado, de repente você passa a investir um pouco mais nesse assunto, criar um conteúdo referente a esse assunto, cria um link para as pessoas se inscreverem em alguma coisa que você vai entregar referente a esse assunto, e ali você vai criando seus funis, né? E as pessoas que vão entrando nele, você já sabe o motivo por que ela entrou. Você já entendeu o porquê dela ter clicado, o porquê dela ter se inscrito, né, na sua página de captura, e agora ela está lá no seu e-mail marketing. Você vai alimentar ela com mais e mais conteúdo, né? E ali vai se tornando uma bola de neve. Quando você for ver, você já está com um público muito segmentado, muito bem dimensionado ali no seu campo de visão, e você entende qual que é o produto necessário para aquele público, porque ele está interagindo com você. Se a pessoa abre um e-mail que você manda para ela, é porque ela leu e se interessou pelo assunto, e ali ela vai ler o seu e-mail. Se dentro do e-mail tem um link, você, através da mensuração, que é isso que a gente está falando agora, você vai ver o número, você vai acompanhar o número de pessoas que, primeiro, abriu o e-mail, segundo, clicaram no link, né? Então, são ações, que é você levar os seus prospectos, né, a tomarem ações. Então, cada atitude que você for realizar no marketing digital, na internet, você tem que mensurar, você tem que entender qual ação sua está gerando mais reações, né? Então, tudo, desde um e-mail até uma postagem, você tem que prestar atenção no número de interação, tá? Em quantas vezes as pessoas estão interagindo com você. Pega essas informações e utilize a seu favor, repetindo as frases, imagens, textos e vídeos que mais tiveram interação. Observe se o engajamento está sendo positivo ou negativo. Uma vez que você tem no YouTube a chance de dar um dislike, ou no Facebook a chance de colocar até mesmo uma risada, ou a tristeza, ou até mesmo uma pessoa nervosa, né? Essas reações desses emojis ou dislike do YouTube, ele vai demonstrando ali uma certa insatisfação ou uma tiração de sarro, enfim. De alguma forma, são interações, né? Existem pessoas que vão interagir de maneira positiva e, obviamente, pessoas que vão interagir de maneira negativa. Você tendo isso bem separado na sua mente, você vai começar a preparar até mesmo as suas respostas mediante a essa interação. Se de repente você postou algo que para você é interessante, mas de repente tem muito dislike ou até mesmo muita interação negativa no Facebook, por exemplo, você já começa a entender que, opa, não é por aqui, né? De uma certa forma você muda seu conteúdo, muda aí a forma de interagir e vai para outro lado, vai para outro sentido e tenta
atrair o seu cliente ali a partir desse sentido completamente novo, porque você percebeu que aquela interação foi negativa. Engajamento é mais importante que o número de seguidores. Através da interação você conhece mais e melhor o seu público. Vá arrumando as coisas no percurso mesmo. Algumas mudanças você só percebe através da interação. É basicamente o que a gente está falando. Você vai interagindo e vai percebendo. Você vai mudando ali as suas estratégias com o passar do tempo. Ninguém consegue ir ganhando dinheiro na internet da noite para o dia. Né? Não é começou agora e já vai ganhar dinheiro. Não é assim. Tem um trabalho, tem um tempo, né? Tem uma estruturação tanto mental do próprio empreendedor quanto do próprio produto para ir sendo aceito, para ir sendo bem visto, né? Na comunidade ali que provavelmente vai comprar. Então, é um processo, como nós temos falado aqui no canal, sobre máquina de venda, sobre e-mail marketing e tudo mais, tudo isso está relacionado a um processo. Só que quando a gente fala de métricas, é você ir pegando os números desse processo. Né? A máquina de vendas ela é muito importante, porém você precisa acompanhar o número de cliques, o número de curtidas, o número de interação que essa máquina mesmo de venda que a gente já falou aqui vai gerando para você. E a partir disso você vai entendendo quais são as melhores ações que você vai tomando. E ali você começa a aperfeiçoar cada vez mais as suas estratégias. Crie novos conteúdos, levando em consideração os dados que você conseguir mensurar. Então, assim, para finalizar, é basicamente isso. É você prestar atenção. Eu ainda vou gravar números, ainda gravo um vídeo aqui explicando os dados de cada uma, né? A gente pode falar do Google Ads, por exemplo, do Facebook Ads, para ir falando um pouco da nomenclatura, para você saber entender o que quer dizer cada coisa ali. Porém, basicamente é isso. É você entender que número de curtida, número de membros, compartilhamentos, comunicação ali, gerar uma interação mesmo, a pessoa escrever algo, tudo isso faz parte das métricas. E ali você vai entendendo cada vez mais como o seu público está ou não engajado no seu assunto, tá bom? Cada vez mais que você engajar o seu público, cada vez mais que você conseguir fazer com que ele interaja com você e seu assunto, melhor será para as suas estratégias no marketing digital, tá bom? Então é isso aí. Eu deixei um conteúdo logo abaixo aqui para você acessar no Facebook, tá? Tá lá no meu canal. Ele é um pouco, ele vai estar o que a gente falou aqui, só que de maneira resumida e em texto, tá? Então se você quiser dar uma olhada lá, curte lá a minha página, que será um prazer interagir com você. Um forte abraço e até os próximos vídeos.